Veja aí, o limite da função x² menos 9 sobre x mais 3, quando x tende para menos 3, esse limite é menos 6. Então, o que é que está dizendo aí? Que à medida que x se aproxima de 3, pela esquerda de 3 ou pela direita, o y dessa função se aproxima de menos 6. Então, veja lá, se você substituir o x por menos 3 ao quadrado, mais 9, menos 9, 0. Menos 3 mais 3, 0. 0 sobre 0 em determinação. Então, como é que a gente pode mostrar isso? Eu vou mostrar utilizando a definição de limite. Ou seja, a distância entre a função e o limite deve ser menor que um valor que eu vou estipular. Por exemplo, um valor arbitrário menor, um valor pequeno. Por exemplo, 1/100. Então veja lá, o que é distância? Módulo, a distância da função x² menos 9 sobre x mais 3. O que eu estou dizendo a distância da função? A distância do y, né? Quando x tiver um determinado valor, menos, lembra que a distância é menos? O limite, qual é o limite? Menos 6. Essa distância deve ser menor que um valor arbitrário positivo. Quanto menor, melhor. Por exemplo, 0,01, ou seja, 1/100. Agora vamos resolver essa expressão, essa equação, para você ver que de fato o x está se aproximando de 3 negativo, quando o limite se aproxima, o y, né, se aproxima de menos 6, ou seja, limite menos 6. Então, o x² menos 9, diferença de 2 quadrados. Então, você tem x menos 3, que multiplica x mais 3, lembra, produto da soma pela diferença? Dividido por x mais 3, o módulo disso, né? Menos menos 6 mais 6 é menor que 1/100. Vou fazer menor, que eu acho que eu vou ficar sem papel. Estou olhando aqui em volta, não estou vendo uma folha em branco. Então, veja lá. Aqui eu posso cancelar porque é multiplicação. X menos 3 mais 6 fica quanto? X mais 3. Então, vou continuar aqui, ó. Módulo de x mais 3 tem que ser menor que 1/100, certo? Agora, como é que a gente escreve isso? Se o módulo de um certo valor é menor que outro, o oposto desse número, menos 0,01, deve ser menor que esse valor sem módulo, que deve ser menor que esse 0,01. Agora eu vou isolar x. Para isolar x eu tenho que somar menos 3 aqui, não é? Subtrair 3. X mais 3 menos 3, não corta o 3, fica só x. Então vou subtrair 3. Aí eu vou colocar menos 3 aqui também, para que continue, a desigualdade continue verdadeira. Então vai ficar assim, ó. Menos 3 menos 0,01 dá o quê? Menos 3,01 é menor que x mais 3 menos 3 dá x. Menor que menos 3 mais 0,01 vai dar menos 2,99. Então veja aí. Veja essa expressão, essa desigualdade. O que ela está me dizendo? Que o x está entre menos 3,01 e entre menos 2,99. Então o que você observa? Você observa que o x está tendendo para quanto aí? Ó, 2,99 menos 2,99 é maior que esse valor de x é maior do que esse, ou esse é menor que esse, que é a mesma coisa. O x está tendendo para quanto? Para 3 negativo.
De fato, olha lá, ó, limite da função quando x tende para 3 negativo é menos 6. Por que nós obtivemos esse resultado? Porque eu incluí o limite no meu cálculo. Com o limite menos 6, o x vai tender para menos 3. Correto? Veja aí outra coisa importante. Então vou repetir. Para que o limite seja menos 6, para que o limite dessa função seja menos 6, o x tem que tender para quanto? Para menos 3. Ou seja, aquele limite é verdadeiro. Aquele limite é verdadeiro. Agora, observa com atenção uma coisa. Essa função aqui, ó, x² menos 9 sobre x mais 3 e a função x mais 3 que sobrou, lembra? Aliás, sobrou a função... sobrou a função x menos 3, né? X menos 3. Veja que essa função e essa x menos 3, o gráfico delas é o mesmo, é uma reta. O gráfico disso aqui é uma reta, o gráfico de x menos 3 é uma reta. Vamos fazer o gráfico de x menos 3 para você ver. X menos 3, a raiz não é 3? A raiz é 3, aqui. E o menos 3 no eixo y. Então, essa reta está aqui, ó. Passando aqui no 3 e aqui no menos 3, né? Veja o seguinte, que a medida... Aí eu fiz ela muito pequenininha aqui, né? Veja aí, ó. A medida... Onde é que está o x igual a menos 3? Pode estar por aqui, não é? X igual a menos 3. Então, à medida que o x se aproxima de menos 3 pela esquerda ou pela direita, o y vai se aproximar de quanto? O y vai se aproximar de menos 6. Ó, à medida que o x tende para 3 pela esquerda e pela direita, o y ou f de x vai se aproximar de menos 6 por cima e por baixo. Ou seja, para valores de y aumentando e aqui para valores de y. Valores de y diminuindo, valores de y aumentando. Entendeu isso? À medida que o x se aproxima de menos 3, o y se aproxima de menos 6. Tá bom? Ó, esse está se aproximando de menos 3, o x, o y se aproxima de menos 6, que é o limite. Então veja, outra coisa importante. Observa que essa função não está definida para x igual a menos 3, porque menos 3 mais 3 você viu que dava indeterminação. Mostrei isso no começo. Então veja bem, a função não está definida, o domínio daquela função lá, o domínio da função x² menos 9 sobre x mais 3, o domínio dessa função é qual conjunto? É todo número real, x diferente de quanto? Diferente de menos 3. O domínio é isso. E o domínio da função x menos 3? O domínio da função x menos 3 é o quê? É o conjunto R. Porque aqui não há nenhuma restrição. O x pode ser menos 3, que vai dar o valor real menos 6. Entendeu isso? Então aqui é todo x real diferente de menos 3. Tá? X real diferente de menos 3. E o domínio da função, ó, aqui uma função e aqui a outra função. O domínio dessa é esse, domínio dessa. Tá bom? Vamos ver se aí tem mais alguma coisa importante que a gente possa ver. Os gráficos são iguais, tá? Mas existe aqui o que? No gráfico dessa função aqui, ó, x diferente de menos 3, então existe um buraco aqui, ó. Existe um vazio nesse ponto aí dessa função. E dessa x menos 3, não existe vazio nenhum. Então a única diferença entre as duas funções é o domínio, diferente em apenas um ponto.
que é o valor de x igual a menos 3. Tá entendido isso? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu estou esquecendo. Tem mais uma coisa que eu gostaria de comentar. Eu não estou lembrando o que eu queria comentar. Não estou lembrando. Tá? É isso aí. Então tá bom, pessoal. Um abraço. Tchau, tchau.